Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e amado povo de Deus, nós estamos começando hoje, eu diria, uma nova empreitada. Pessoal que trabalha no interior, quem está na capinagem, vai pegar uma eita, vai pegar uma beirada, um rebarde para carpir. Eu diria que é trabalho, rezar é trabalhar. Eu falava hoje no rádio com uma mulher e eu dizia para ela paciência, mas eu dei uma definição de paciência e lembra do retiro. Nós temos uma visão equivocada de paciência. Eu não estou falando no Aurélio, eu não estou falando no dicionário da língua portuguesa, mas no sentido teológico e espiritual, o sinônimo de paciência é perseverança. O sinônimo de paciência é perseverança, e perseverança é paciente, porque você só persevera se você esperar em Deus, e você só espera em Deus se perseverar. Por que é importante essa palavra? Porque essa palavra vem hoje: rolai as pedras do caminho. Às vezes nós estamos com essa pedra há muito tempo. A pedrinha pode ser pequena, mas ela atrapalha a engrenagem. Se você tem eu fui criado numa máquina de arroz beneficiadora, até hoje parte da minha família trabalha. Uma pedra que vai numa polia estraga tudo. Eu falava da pedra no sapato, pode ser pequena, areia incomoda. Uma pedra no rim, valei-me Deus. Tome água, tome bastante, viu? Que é a melhor coisa para não ter pedra no rim. Mas a pedra, a gente sabe muito bem como ela incomoda. E essa pedra, às vezes a gente vai levando tempo e não consegue expelir essa pedra. E eu dizia, tenha muito claro que nós rezamos pelos desempregados. Eu fiquei surpreso. Me permita fazer uma coisa com um comentário. Inclusive, não peço desculpas, não foi pela televisão a procissão inteira. Tivemos um problema técnico, como seguimos só transmitir o início e o final. Foi um problema técnico, muita gente me perguntou por quê. Mas pelo YouTube foi. E nós vamos transmitir na íntegra no YouTube da TV e na íntegra no meu YouTube, a procissão, principalmente as partes orantes. Mas eu perguntava durante a procissão,
Nessa novena nós vamos rezar pelos desempregados. E levante a vela quem está desempregado. Meu Deus, quem estava, eu perguntei 2 vezes, porque era inacreditável. E eu pergunto aqui, se você quiser, eu não quero constranger, quem é que está pedindo rolai as pedras do desemprego? Fica em pé. Fica em pé. Consegue dar uma geral? Meus irmãos, é muita gente. Pode sentar, por favor. Impressionante. E isso só gera coisa ruim. Então, é uma parte da engrenagem que não está funcionando. Claro, rezar pelo desemprego, que Deus role a pedra do desemprego, que Deus role a doença, que Deus role os vícios. A gente reza pelos outros. Eu estou com uma lista que você não tem noção de gente pedindo oração, mas eu não quero que você deixe de pedir pelas suas pedras. Você pode rezar pela pedra do rim do outro, desculpe a minha analogia, mas e as suas pedras do rim? E as suas pedras do sapato? Aqui tem tudo a ver com o domingo, a festa da misericórdia. Lembra que eu disse o que os santos nos ensinaram sobre a misericórdia? Que a palavra misericórdia e miserabilidade não são sinônimos. Eu não estou dizendo isso, mas quanto mais eu tiver consciência da minha miséria, não é diminuir a minha humanidade, não, isso não me afasta de Deus. A consciência da miséria, da fragilidade, a consciência das pedras que temos, da dor que sentimos, do mal-estar que passamos, nos faz confiar mais na providência divina. A consciência da miséria é o trono misericordioso de Deus. São Pio, que está aqui, o trono de Deus é feito da sua misericórdia, que acolhe as nossas misérias. Então, meus irmãos, volto a insistir, porque o primeiro dia, você sabe que no rádio também fico moroso, todo o primeiro dia, porque você tem que criar consciência, depois a gente segue, mas tenha consciência, qual é a pedra que está impedindo que a engrenagem na minha vida cresça, amadureça, que eu cresça na salvação, que eu cresça na santidade, que eu cresça como pessoa, que eu cresça como padre, que eu cresça como casado, que eu cresça como esposa, que eu cresça como viúvo, que eu cresça na vida espiritual. Alguma coisa está ali freando a polia, alguma coisa está ali como um obstáculo. Essa consciência que a gente tem que ter. Como eu disse, eu não quero uma fé individualista, mas ser individualista é uma coisa, agora perder a individualidade é outra. Isso nós não podemos. Nós não podemos ficar rezando para todos e esquecer que eu e você temos que diante de Deus prestar conta da nossa vida. Volto a dizer, quem acompanhou o terço que rezamos juntos, rezamos pelos doentes, rezamos pelos desempregados, rezamos pelo país, que saia a corrupção, que saia a violência, rezamos pela santificação da igreja, pelo encontro dos bispos, pelo Santo Padre o Papa. Mas claro que a nossa oração é universal, mas pelo amor de Deus, se coloque diante de Jesus e peça: Senhor, eu tenho uma pedra, pela tua infinita misericórdia que jorra pelas 5 chagas de Jesus, tira de mim. E aqui tem a coragem de pedir aquilo que não está dando, você não está conseguindo. Eu também tenho minhas coisas que não consigo. E me ligou minha irmã esses dias, que aconteceu umas coisas com ela. Ela disse, me chama de Regi, né? Eles podem. Minha irmã mais velha: Regi, você sempre fala na televisão, fala no rádio, que a gente não tem que perguntar o porquê, mas para quê.
E eu estou me perguntando, dizia ela, para quê? Eu respondi, o problema é que o para quê, a gente nunca responde e acha a resposta na hora. É uma resposta que vem sempre depois da tribulação. Na hora é o porquê, em Deus é o para quê, mas sempre vem depois. Aí que a gente tem que esperar na fé, a paciência perseverante. Filhos, o evangelho de hoje não tem o objetivo de enaltecer Nicodemos, mas o que Jesus anuncia a Nicodemos? Primeiro, é preciso nascer de novo? Sim, mas mais ainda Nicodemos, o Filho do Homem vai ser levantado como Moisés levantou a serpente. E nascer de novo para Nicodemos é aceitar a derrota para Nicodemos. Nicodemos era muito certinho para aceitar a cruz. Eu estava lendo um comentarista católico, tem muito exegese que não deve ser lida, mas impressionante que nesse contexto, Nicodemos era um homem que ele acreditava que o Messias nunca ia morrer. Quando Jesus diz é preciso nascer de novo, você precisa pensar que a minha missão passa pela cruz. Isso era muito difícil para Nicodemos, e ele só foi entender quando Jesus morreu e acabou levando 30 quilos de perfume. Para nós também é difícil entender que viver no Espírito, viver na graça de Deus, viver sem as pedras do sepulcro no caminho, é passar pela cruz, pela renúncia. O Evangelho vem hoje não para falar do nascer de novo. O Evangelho tem um propósito hoje. Sempre quando o Evangelho aparece na missa, você não pode interpretar do mesmo jeito. Você tem que perguntar, por que essa leitura, esse Evangelho aparece hoje? E hoje aparece que é preciso passar pela cruz. Impossível você viver a Páscoa sem passar pela cruz. E passar pela cruz claro, quem não quer? Quem não quer que as pedras saiam? Opa, abracadabra, Shazam! Não é assim que Deus vai fazer. Queria que fosse. Ele está dizendo, eu vou tirar a pedra. Está disposto a pagar o preço? Simples. É essa a mensagem. Eu vou tirar a pedra. Mas você está disposto a passar pela cruz? Você aceita as renúncias que são condição das pedras que vão sair? É como uma pessoa que vai tentar por via natural expelir a pedra do rim. A dor, quando entra na uretra até sair, diz que é assustadora. Graças a Deus ainda Deus não me pôs nessa aprovação, mas depois que sai diz que é um alívio. Essa dor, a pedra vai ser rolada, mas vai ter renúncia, vai ter dor, vai ter cruz. Por fim, termino minha homilia, mas eu queria que você rezasse. Eu queria que você fechasse os olhos e talvez você começou essa novena pedindo uma coisa, mas eu queria que você pensasse, é isso que eu vou pedir para Deus? É essa a pedra mesmo? Ou o que eu estou pedindo não é realmente o que Deus quer me mostrar? Qual é a pedra que você vai pedir? Deus, rola. Feche seus olhos. Diga, Deus, me fale, confirme, é isso mesmo? É essa mesma pedra que está atrapalhando a engrenagem da minha vida? É essa pedra mesmo, Senhor, que está me trancando no sepulcro da mediocridade, da mesquinhez, do pecado?
Mostra-me a verdade, Senhor. Se você tiver certeza, em casa, escreva agora. Se você tiver certeza, se você sentiu que Deus revelou, escreva num papelzinho. Você que está na igreja, se você já trouxe, mas confirmou, é isso mesmo, no final da missa, eu vou abençoar as fitinhas, e depois você vem e traz de novo. Você vai confirmar. Padre, mas por que o senhor fica... Porque, filho, ninguém consegue rezar se não pedir o Espírito Santo. Você percebe no rádio? Rádio para mim é uma escola. Às vezes a pessoa está com um problemão, mas ela não enxerga. Às vezes é um problemão, mas... E ela fala e não consegue enxergar. Isso é porque quem está no meio do problema fica cego. O vício cega, paixão cega, apego material cega. Por isso que eu estou falando, peça para Deus até o final da missa, o que é que com a pedra, mesmo que você já tenha colocado, confirme de novo. Amém.